Muito bem, nós estamos na nossa série que tem como tema no mês de agosto, Igreja que Cresce. Uma série que, na verdade, ela tem a sua origem em um livro que há mais de 20 anos atrás se tornou muito conhecido, a partir de uma pesquisa de um teólogo alemão chamado Christian Schwarz, que pesquisou mais de 1000 igrejas no mundo, para ver quais eram o que ele enxergava naquelas igrejas que tinham saúde, que cresciam, como que ele via isso. Ele faz um livro então chamado Desenvolvimento Natural da Igreja, onde ele diz a igreja como um organismo vivo. O natural ela desenvolve, ela cresce como um organismo vivo, e se ela não cresce, tem algum problema, porque o natural é crescer. E é bem verdade, tem uma frase que é bastante marcante para essa nossa reflexão, que é: nem toda igreja que cresce é saudável, mas toda igreja que é saudável cresce. Porque o desenvolvimento natural desse organismo vivo, que Deus abençoa, que Deus age, é esse. Nem sempre todo crescimento é saudável, mas sempre onde há saúde, há crescimento. E esse autor, então, em 1000 igrejas ao redor do mundo, com diferentes teologias, com diferentes formas de culto, com diferentes ideias de como viver a fé, com diferentes ideias de como pensar o seu ambiente, em diferentes países, em diferentes nações, vai fazendo essa pesquisa, e ele consegue chegar num apanhado de sinais dessa igreja que cresce, e que ele vai apontar 8 sinais. Nós vamos trabalhar durante essa série 4 desses sinais. Semana passada o William trabalhou o primeiro desses sinais. Uma igreja saudável que cresce, uma das características dela é que ela serve com os dons. Ela serve com os dons, essa é uma característica de uma igreja que cresce. E a outra característica que nós vamos ver hoje, que ele chega à conclusão, é claro que aqui são palavras que ele escolhe para falar de uma ideia do que ele vai vendo e descobrindo nessas igrejas. Mas igrejas que crescem têm fé contagiante. Essa é uma característica das igrejas que crescem. Você percebe? É uma fé contagiante. E hoje eu quero convidar você para fazer essa reflexão, para pensar um pouco sobre o que você vai ouvir nessa noite, para pensar sobre essa ideia de uma igreja que cresce, de uma fé contagiante e de quanto também isso é saudável para a nossa vida de fé. E vamos lá. Quando a gente fala a palavra contagiante, ela é uma palavra que eu fiz questão de trazer a definição dela, porque ela nos leva a algumas coisas para a gente pensar. Primeira coisa, contagiante é uma palavra que em sua definição significa o seguinte: algo que se propaga ou se espalha de uma pessoa para outra, de um local para o outro, que exerce influência sobre algo ou alguém. Exemplo, alegria contagiante. Contagiante é aquilo que é transmitido pelo contato. Exemplo, uma doença. Ou seja, contagiante é uma coisa, é uma palavra usada para definir aquilo que pelo contato, que de uma pessoa para outra vai se espalhando, de uma pessoa para outra vai nos influenciando. E tem algumas coisas que são contagiantes que são boas, e tem coisas que são contagiantes que são ruins. Essa é uma verdade. A gente já percebeu numa alegria contagiante, talvez você já viu esse vídeo na internet, que eles fazem normalmente em trens, que uma pessoa começa a dar uma risada gostosa, uma gargalhada gostosa, e está todo mundo assim meio naquele gelo, meio sem jeito, meio fechado, e de repente com aquela risada daquela pessoa, a expressão começa a mudar, e outro começa a rir, e daqui a pouco outro começa a rir, outro começa a rir, outro começa a rir, vai criando aquele clima leve, ou seja, uma alegria que contagia. E às vezes a gente é contagiado em alguns ambientes, com algumas pessoas, com algumas cenas, com alguns sentimentos de pessoas alegres, e uma alegria que vem e muda o nosso estado, muda o nosso jeito, porque a gente é contagiado. Quando a gente encontra uma pessoa, essa alegria se espalha. Mas também é verdade que tem o lado ruim do contágio. Doenças contagiosas. E nós, como humanidade, tivemos a dura lição de uma pandemia mundial
contagiante, que a gente não percebia, não via como, mas de repente o contato com alguém nos adoecia. O contágio tem essas duas dimensões. E é interessante que, há um bom tempo atrás, existia um filme que usava essa palavra, o amor é contagiante, que era o filme do Pat Adams, não sei quem lembra desse filme ainda, que na verdade é uma história real de um médico. E o Pat Adams no filme tem uma frase que ele diz assim: a transferência é inevitável. Todo ser humano causa impacto nos outros. Ele diz, não tem jeito, nós que somos seres humanos, nós somos contagiantes e contagiosos. Não tem jeito. A gente contagia outras pessoas, a gente impacta outras pessoas. Nem sempre o contagiar é para algo bom, mas a gente sempre contagia alguém. Um exemplo disso é você, por exemplo, quando você está pensando, está aqui no culto e está dizendo, agora você é uma pessoa mais calma. A partir de amanhã, eu vou ser uma pessoa mais calma. E você acorda ouvindo os pássaros, com as pombinhas voando na janela, pombinhas brancas voando na janela. Com aquele sorriso bonito, você olha no espelho e diz, ai, dai-me serenidade, ó Senhor. E aí você entra no carro e começa o trânsito e vem aquela buzina. E não é alguém feliz que te viu te buzinando, dizendo, oi meu lindo. Mas é aquela buzina já, e aí você já começa a ser contagiado. E de repente se levanta um dedo. E não é um polegar dizendo que bom que você está no mesmo trânsito que eu. É aquele outro dedo. E de repente você está contagiado, e está inflamado, e já está com raiva, e já está buzinando também, já está dizendo que droga também esse trânsito. Pior ainda, às vezes é você que é o contagioso. É você que faz esses gestos. Mas nós como seres humanos, a gente tem esse fator. Nós somos tremendamente impactados pela vida de outra pessoa. Quem nunca chegou em um ambiente feliz da vida e estava todo mundo com uma cara murcha? E de repente você vai murchando aos poucos. Ou quem nunca teve a experiência que você estava murcho e chegou num ambiente que estava leve, você estava irritado, louco para reclamar. Sabe quando a gente está louco para reclamar, para achar uma coisa para reclamar? E de repente vem alguém e quebra assim, com uma leveza, para, fica de boa. A gente fica meio constrangido, mas vai ficando de boa. Ou seja, nós como seres humanos, nós somos contagiantes e contagiosos. Então essa palavra contagiante, ela faz parte da nossa vida. E quando nós vamos olhar para essas duas dimensões, hoje o convite é para que você olhe para aquilo que o Evangelho faz na nossa vida. Porque tem uma má notícia. Existe um contágio negativo, existe um contágio pecaminoso nos nossos relacionamentos, na nossa vida com Deus, na nossa fé. Mas que a partir da cruz, a partir de Jesus, a partir do que o Evangelho faz na nossa vida, Ele pode transformar num amor contagiante, numa fé contagiante, numa vida marcante para a vida de outras pessoas. E eu quero ler com vocês juntos um texto que nos mostra o quanto a igreja de Jesus Cristo, que experimentava do seu amor, se tornou uma igreja contagiante, com uma fé contagiante. E esse fato de crer foi transformando o ser. Esse fato de crer foi transformando as atitudes. E o que a gente enxerga dessa fé contagiante é uma igreja irresistível. É uma igreja que estava no seu organismo vivo, na sua natureza, na sua saúde, o crescimento como consequência. E eu falo do texto de Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Se você tem sua Bíblia, abre aí. Se você tem no celular, abre aí, porque eu quero te convidar para riscar bastante a sua Bíblia hoje, para marcar bastante esse seu aplicativo aí, você que usa aí o Version de amarelinho, que os textos que eu vou ler eu quero que você destaque e que você vá enxergando com o teu olhar os sinais de uma saúde que leva ao crescimento, de uma saúde que contagia, de algo que é marcante nesse texto. Eu vou dar alguns spoilers ali, ainda nem aparece direito, porque eu marquei alguns textos de palavras. Mas olha o relato que a Bíblia nos diz da fé contagiante,
que nós vemos em Atos. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Consequência dessa fé contagiante, a igreja crescia, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A igreja crescia. Uma igreja que tem algumas características. Uma dedicação a aprender. Uma dedicação e uma sede por aprender. Uma dedicação à comunhão. E olha que palavra interessante que diz: para ter comunhão é necessário dedicação. Para ter comunhão não é natural da nossa vida a vontade de estar junto e de ser igreja. É necessário se dedicar para isso. É necessário um pouco a mais do que simplesmente esperar acontecer. Dedicação para estar junto. Dedicação para partir o pão. Para não ser solitário, mas para enxergar ao lado. Dedicação à oração. Essas pessoas se dedicavam. E a vida deles era uma vida de oração. O seu crer fazia com que eles se mantivessem unidos e buscassem comunidade, uma comum unidade, que não significa que todos eram iguais, mas que tinham coisas em comum que era deles. Vendendo propriedades e bens, distribuíam conforme a necessidade, pessoas com um olhar atento para quem precisava. Juntavam dinheiro, sabe para quê? Para ser atento para quem precisa. O meu dinheiro é para abençoar os meus irmãos. O que eu tenho, os meus bens, não é para ostentar, é para sustentar. Pessoas que tinham um costume e uma rotina. Qual era a rotina deles? Todos os dias continuavam. Todos os dias. Todos os dias você via que eles continuavam fazendo uma coisa. O quê? Reunindo-se no templo e nas casas. O que eles continuavam fazendo? Juntos partilhavam refeições. O que eles continuavam fazendo? Fazendo isso com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo como alvo também alcançar as pessoas que não faziam parte desse povo, e Deus ia fazendo essa obra. Esse texto é um texto que ele nos mostra, e que ele nos toma de uma fé irresistível. Que quando a gente olha para a vida dessa igreja, na verdade a gente tem que olhar para a nossa vida e perceber o que é contagiante nessa fé, o que é contagiante nesse viver, o que são as coisas que essas pessoas, além de ser, elas também faziam, e que ia marcando essa fé. Era uma fé que tinha coisas concretas que você visualizava. Ao mesmo tempo, essa mesma igreja não era perfeita. Também tinha pessoas falhas. A gente não pode se iludir achando que aqui era uma igreja perfeita. Era uma igreja que buscava isso, e que tinha a bênção de Deus para isso, mas que era feita de humanos, que era feita de seres humanos pecadores. E não bastou muito. No início dos capítulos dessa igreja, a gente já tem um relato da igreja que se reunia, e que Hebreus recebe, então, um recado para eles, que diz assim: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O contágio que havia na igreja cristã de uma vida saudável que levava ao crescimento, também experimentava que tinha um contágio perigoso no meio deles. Pessoas que começavam a ter raiz de amargura. E sem perceber,
elas contagiavam de uma forma negativa. Vocês lembram o que a gente passou como humanidade na pandemia? Sem perceber, pessoas foram adoecendo no contato com outras. Mas essa é uma realidade da vida. Uma raiz de amargura. Uma pessoa que lá dentro está ferida, magoada, perturbada. Ela tem um poder devastador. De ser uma pessoa contagiosa. De contaminar para o mal. De fazer agora com que talvez a gente viva um dilema nessa nossa fé. Entre uma igreja que cresce e os perigos de um contágio que estraga. Tem uma frase do pastor Josemar Bessa que eu achei muito impactante, que eu queria compartilhar com vocês. Pastor Josemar Bessa diz assim: se você é uma pessoa fácil de se ofender e difícil de agradar, você é um problema para a sua igreja. Que perigo uma pessoa que com tudo se ofende, que com tudo se magoa, que com tudo sai dodói, que com tudo marca alguém, que com tudo arranja inimigo, que com tudo fica triste, que com tudo marca esse, marca aquele, e que nunca está satisfeita. Essa pessoa ela é um perigo em potencial, ela é extremamente contagiante. Ela é tipo aquelas coisas que a gente vê de produtos extremamente contagiosos, sabe? Que vem um alerta bem grande de dizer, cuidado meu querido, se você é uma pessoa magoada, se você é uma pessoa que vive ferida, que deixa a raiz de amargura brotar no teu coração, que fica dodói, e que está sempre descontente, sempre achando defeito, acha defeito no pastor, acha defeito no culto, acha defeito no som, acha defeito na teologia, acha defeito em Deus, acha defeito no jeito que oram, acha defeito na recepção, acha defeito no estacionamento, acha defeito no que acontece nos pequenos grupos, acha defeito no jeito que a igreja cristã no Brasil. Cuidado, meu querido! Você está criando uma igreja no qual Deus é você. E o Deus que você ora é aquele que tem que ser exatamente como você pensa. Você é um perigo para a tua própria vida. Se você é uma pessoa que está sempre magoada e que nunca está satisfeita. Se você é uma pessoa que sai por aquela porta domingo após domingo, com mais coisas para reclamar do que coisas que você sai adorando a Deus, cuidado, talvez você seja tremendamente contagioso. Se você é uma pessoa que quando encontra pessoas, ou que passa a tua semana cheio de ferida, cheio de ofensa, cheio de mágoa, cheio de descontentamento, você é extremamente perigoso. Porque é um perigo silencioso de um contágio que pode fazer muito mal. E quando nós ouvimos essas palavras, a gente fica impactado. Porque a fé nos convida a realmente refletir, será que tipo de contágio eu tenho sido nos meus contatos? Que tipo de vida eu tenho demonstrado na minha vida? Como é que tem sido essa minha vida? A igreja vive esse dilema, que ela pode ser contagiante. Mas o nosso problema é que quando nós não estamos saudáveis na nossa vida de fé, além de não crescer, e além de não celebrar crescimento, além de criticar crescimento, nós começamos a ser ferramentas de adoecimento. É muito interessante, que a gente não percebe. Eu lembro em 2004, quando eu entrei na faculdade de teologia, que quando tinha as estatísticas do IBGE, se falava que a igreja luterana era uma das maiores igrejas do Brasil pelo número de membros. E estava lá a lista falando do número de membros da SLB. E a gente dizia, nossa igreja é grande. Eu lembro que já no fim da faculdade, começou a mudar a conversa. Nós somos uma igreja que já não é mais tão grande, mas é que nós somos a igreja da palavra. O importante não é crescimento, o importante é qualidade. Desculpa. Sabe aquela desculpa que a gente quer dar para não enxergar a realidade? Desculpa. Hoje em dia, cada estatística é uma dor diferente para dar desculpa. Sabe, queridos, Deus só pode nos curar quando a gente começar a cair na real. E começar a dizer,
Tem coisas na nossa vida que, se não estão saudáveis, a doença vai aparecer. Tem coisas na nossa vida que, na nossa saúde, que enquanto a gente for esse problema para a igreja, descontente e reclamão, a gente vai dar trabalho. E sabe que existe uma coisa no DNA humano. Inclusive, essa semana eu fiz uma live falando sobre isso, foi muito interessante que eu fiz ela na segunda. E vocês vão entender o porquê que essa informação é importante. Segunda eu fiz uma live que eu estava falando sobre o seguinte. É impressionante um fenômeno que acontece dentro do futebol. Vou pegar no futebol aqui. E que é uma origem de Adão e Eva. Sabe o que aconteceu no paraíso? Quando Adão e Eva pecaram, Deus veio, chamou Adão para aquela conversa para dizer: e Adão, o que aconteceu? E Adão disse assim: Senhor, a mulher que você me deu a maçã e eu comi. Ou seja, a culpa é dela e a culpa é tua. Porque ela é a mulher que me deu a maçã e foi você que me deu ela. Ou seja, todo mundo culpado menos eu. E aí eu estava até comentando que a gente tem a mania de dizer: a culpa é de vocês. E em futebol é assim, o time que ganha, quando joga lá e o outro time perde, aquele time que perdeu, sabe o que eles dizem? Foi o juiz. Foi o juiz o culpado. E pior é que as pessoas realmente acreditam nisso. E daí o time que ganhou, bota kkkk, mimimi. Na outra semana o time que estava dizendo kkk perde. Sabe o que as pessoas falam? Culpa do juiz. Eu estava brincando com isso. Não está aí hoje à noite o Juninho, né? O Juninho é o rei de fazer isso aí. Flamenguista, né? E foi muito simbólico que essa semana o Flamengo perdeu. No outro dia eu acordo, eu não vi o jogo, porque essa galera que me comunica, o grupo lá dos esportes, é que me avisa o resultado dos jogos. Mas aí veio a notícia do Gabigol dando entrevista. E o Gabigol, na sua entrevista, depois da derrota, disse o quê? É culpa do juiz. Ou seja, a culpa é deles. Mas tem mais. E aqui eu sei que tem gente que já fica ouriçada quando toca nesse tema. Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Isso antes era só assunto de futebol, agora é assunto ideológico. Tira a ideologia da cabeça e presta atenção no que eu estou falando, tá? Não estou falando de ideologia. Eu não esqueço de uma entrevista marcante da Marta, quando a Seleção Brasileira Feminina de Futebol foi eliminada nas Olimpíadas. Ela, em lágrimas, disse: o futebol feminino brasileiro não recebe apoio. Nós não temos apoio, ninguém nos apoia, chorando. De lá para cá começou um movimento, essa entrevista foi marcante. E a seleção brasileira conseguiu ser a seleção brasileira com maior apoio no mundo de futebol feminino. E foram para essa Copa do Mundo Feminina sendo a seleção mais apoiada. A seleção que tomou conta das notícias. E é claro que daí, para variar, já virou briga política, né? Porque tudo é política agora. Todo mundo já dá um jeito de meter política no meio e brigar. E os reis do Facebook já começaram, né? Pá. Mas só que, tirando essa ideia, o que aconteceu? A seleção recebeu o maior apoio de todos e foi eliminada na primeira fase. E no jogo que foi eliminado, eu fiquei curioso para ver a entrevista da Marta. Eu pensei: o que ela vai dizer agora? E quando acabou o jogo, estava a Marta segurando as lágrimas e ela disse assim: pessoal, pois é, Marta, a seleção recebeu apoio, o que aconteceu? Sabe o que ela disse? Pois é, vocês, torcedores, queriam que renovasse a seleção? Está aí, ó, perdemos. Sabe o que aconteceu na Copa? A culpa é de vocês. Apoiaram, mas queria que a seleção renovasse. A culpa é de vocês. E sabe, queridos, a gente olha para essa realidade, a gente começa a ver um problema da nossa vida. Que enquanto a gente está olhando para a vida de fé e procurando o problema nos outros, nós vamos seguir doentes e adoecendo. Nós vamos seguir contagiando sem experimentar a transformação do Evangelho que te leva a se derramar diante da cruz e dizer para Jesus: estou cansado. Estou cansado de ser um contato contaminante. Um contato contagioso, um contato de murmuração, um contato de mágoa, um contato de reclamação, um contato que, em vez de ter uma fé contagiante,
Eu enxergo para Deus, eu enxergo para a vida de oração, eu enxergo a vida de comunhão, eu enxergo o dedicar para Deus como algo entediante, porque é claro, nós queremos achar culpados para a realidade que a nossa vida é transformada quando diante da cruz, você começa a experimentar a alegria de dizer, eu sou um pecador que encontrou o amor de Jesus. E isso não tem como me deixar igual. Isso não tem como deixar eu levar a minha vida sem conseguir ver tudo que Ele faz por mim. Isso não tem como fazer eu chegar num domingo à noite, em vez de abrir a minha boca e dizer, eu cantarei da bondade de Deus, ficar percebendo se a luz está boa ou ruim. Ficar percebendo se o violão está afinado o suficiente para eu poder dizer que Deus é bom. Quando Deus transforma a nossa vida, a gente abre o peito e diz, Ele é bom. A gente não fica calculando se deve orar ou não, mas quando Deus transforma a nossa vida, a gente começa a contagiar. E a fé contagiante é bonita de ver. Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 12, ele vai nos mostrar qual é esse caminho de uma fé contagiante. E ele diz assim, quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado pela sua fé. Sabe o que Paulo diz? Ele diz, eu sei que a gente vai se contagiar. E quando eu encontrar vocês, eu já sei o resultado. Vou sair mais encorajado na minha fé e de brinde você também. Você já experimentou isso? Marca um café com alguém da igreja e naquele café você sai com mais vontade de orar? E depois daquele café você sai mais forte? E depois daquele café você diz, não, agora vai, agora eu vou me dedicar. Depois daquele café você sai diferente. Essa semana eu tinha uma reunião com uma pessoa técnica. Não tinha nada a ver com mexer em assunto de aconselhamento, nada, uma reunião técnica. Mas só que na reunião técnica começa eu e ele a trocar uma ideia, a conversar, ele fala uma coisa, eu falo outra. Daqui a pouco ele comenta sobre algumas coisas e aquela frase que sempre vem, pastor, aproveitando aqui, sabe aquela frase? Aproveitando aqui, pastor. Dá um tempo, eu recebo um áudio. Depois que a gente se despediu, aquela pessoa com a voz embargada dizendo, era o que Deus precisava fazer comigo. Era o que eu precisava ouvir de Deus. Eu fiquei pensando, cara, quando a gente se encontra, a nossa fé é contagiante. Hoje a mesma coisa, ali no balcão depois do culto, encostei a mão no ombro de um, já foi um tempo de oração. E a gente vai se fortalecendo, não é só quem a gente abençoa que fortalece, a gente também. A fé é contagiante. É bonito ver quando uma fé é tão significativa na nossa vida que a gente não consegue guardar só para nós. E por consequência outros vêm. Talvez você que está aqui domingo à noite, você chegou porque alguém que está sentado aí do teu lado te convidou para vir aqui. Ou você viu que aquela pessoa estava sendo contagiada por algo que você não sabe explicar, que fez você ocupar uma cadeira aqui nessa noite. Porque esse negócio é impressionante que Deus vai fazendo. Dessa fé que quando a gente encontra alguém, como diz Pat Adams, nós somos tremendamente contagiosos, a gente se influencia. E eu quero ir para o final da mensagem falando de 3 frases que Christian Schwartz pegou nas palavras dele, mas ele tentou traduzir 3 marcas de uma fé contagiante que ele diz, no mundo inteiro, pessoas numa igreja que está crescendo, que estão vivendo essa fé, que vai sendo passada adiante, que não conseguem segurar só para eles. São 3 frases que acompanham a vida deles. E a primeira é, estou entusiasmado com a minha igreja. Ele diz, as pessoas quando estão vivendo uma fé saudável, domingo à tarde já é o momento que elas estão na expectativa do que vem de noite. O Samuel está nos visitando aí, e o Samuel disse para mim, interessante que hoje encontrei algumas pessoas e as pessoas, o assunto delas era o culto de domingo à noite. O pessoal fica meio assim, domingo à noite. Aquele desejo, aquele entusiasmo do povo de Deus reunido. Visitei um pequeno grupo essa semana, pequeno grupo que surgiu do Alfa, interessante, entusiasmo do pessoal chegando. Frio, barro, e a turma foi chegando. E tu vê aquele entusiasmo de sentar junto. Naquele dia que, se a gente está vivendo uma fé entediante, a gente só pensa, hoje eu não vou, né? Cobertorzinho. Mas a fé contagiante faz aquelas pessoas dizer, eu quero. Hoje tem. Hoje é dia. Hoje a gente vai se encontrar. A fé contagiante, entusiasmado com a igreja. Ontem à tarde estava indo os adolescentes.
Chega 2 com os pais, assim, 2 novos. Primeira vez que vem, um veio e já trouxe um amigo. Quando estava recebendo aquele, já veio uma outra adolescente com o pai, dizendo, oi pastor, ela veio a primeira vez. E nisso já veio outro, dizendo, rapaz, de onde é que vai brotando? A fé é contagiante, um vem e fala para o outro, vem também. A fé é contagiante, estou entusiasmado com a minha igreja, sabe, meu querido? O nosso olho brilha quando a gente vive uma fé saudável. Saber que nós vamos encontrar gera expectativa. Saber que vai ser tempo de louvar gera um desejo de dizer, eu quero cantar. Tempo de ouvir a palavra, Deus vai falar comigo. Tempo de orar, eu vou falar com Deus. Tempo de se reunir nas casas, o tempo de servir um ministério. Isso vai nos marcando. Pessoal do estacionamento, eles não param. Eu lembro que, essa eu tenho que contar aqui, o Rodivaldo está aí. Eu fui fazer uma palestra para líderes em Rio do Sul, eu estava falando sobre o nosso estacionamento. Daí eu contei. A gente foi visitar uma igreja em Curitiba, e foi uma equipe aqui, o Rodivaldo estava junto. E Curitiba tem uma fama de dizer que Curitiba é uma cidade fria. Já ouviram essa frase? O pessoal é meio fechado e tal, tal. Fama de Curitiba. A gente chegou no estacionamento, o cara do estacionamento nos contagiou. Já abriu um sorrisão, disse, que legal que vocês estão aqui, estaciona aqui, primeira vez, aqui lugar especial para vocês. Já abriu um guarda-chuva, já veio conversando. Ele pegou e disse assim, claro que era uma coisa assim, a gente foi na igreja do Luciano Subirá. Ele disse, que legal, hoje é o Luciano que vai pregar, vamos poder ver ele, quem sabe consegue conversar com ele depois, papapá. Aquela conversa toda. Quando a gente chegou na porta da igreja, eu já tinha uma certeza. Se eu morasse em Curitiba, só pelo cara do estacionamento, eu já estava nessa igreja. Não tem dúvida. E aí o Rodivaldo, quando a gente entrou, ele disse assim para mim, vamos começar o estacionamento lá na igreja? Eu disse, vamos. Só que eu pensei, vamos aquela coisa, vamos se organizar, vamos planejar e tal e tal. Segunda-feira o Rodivaldo já manda foto, ele e o Caco aí, foto dos coletes. Já compraram os coletes, aquele ali que você vê que eles, parece aquelas canetas marca-texto, né? Compraram foto do colete, já mandaram bordar um apóstolo Pedro no peito. E aí eu fui fazer uma palestra em Rio do Sul contando essa alegria de servir, dessa fé contagiante. Quando eu estou contando essa história, eu mando mensagem ao Rodivaldo, não vê na hora. Eu acho que é 14 que ajuda no estacionamento. O Andy estava comigo, eu falei, é 14, né, Andy? O Andy, é, por aí. Eu peguei e mandei, quando acabou a palestra, eu disse, 14 pessoas ajudando no estacionamento. O pessoal lá da liderança de Rio do Sul, uau! Daí o Rodivaldo pega e manda para mim, são 20. Errei o número. É contagiante, pessoas com alegria de servir, com brilho no olhar, entusiasmados de ver o reino de Deus acontecendo. Uma segunda frase marcante dessas pessoas ao redor do mundo que têm vivido uma fé saudável de uma igreja que cresce é: os momentos de oração são uma experiência inspiradora. Ah, queridos, uma fé saudável nos dá a expectativa de orar, porque a gente sabe que Deus vai nos ouvir, que nós vamos estar na intimidade do Pai, que nós vamos estar em contato com Ele. Oração não é motivo de bocejo. Oração é motivo de alegria. É do coração aquecendo e dizendo, falar com Deus. Como é bonito ver o movimento de Deus quando as pessoas estão orando. Como é bonito você encontrar com aquelas pessoas, vem aquele senhorzinho, sabe, e diz assim, eu estou orando por você. E só o jeito que ele fala, tu já fica, né? Que coisa. Quando Deus vai movendo a nossa vida para a oração, a gente vai experimentando saúde e a igreja cresce. E a cereja do bolo é uma igreja que cresce, uma fé contagiante, tem a ver com a fé é um encontro real com Jesus Cristo. Ah, meu querido, se você descobrir que Jesus realmente é Jesus, não precisa mais nada. Não precisa motivação, não precisa explicação, não precisa todo dia alguém estar lá, vamos, te puxando. Saber quem é Jesus transforma a tua vida de tal maneira que o contágio é geral. Ao longo de 2000 anos de cristianismo, as pessoas que vão entendendo Jesus é real, já tem o que é suficiente para viver uma fé saudável, para deixar a sua vida ser entregue a Ele, para crescer e experimentar essa fé. Nós estamos com esse templo cheio. E se essa fé contagiar vocês a tal ponto de vocês saírem por aquela porta com uma única certeza, Jesus é real, Jaraguá vai ser diferente.
A tua vida vai ser diferente. Nessa noite, eu quero convidar você para ter um tempo de oração agora. Mas talvez você que está me ouvindo tenha que lidar com uma realidade. Talvez nessa noite Deus apontou para você que o teu contato com outras pessoas está te adoecendo ou pode estar adoecendo. Pode estar adoecendo outros. Com a tua visão, com o teu sentimento, com as tuas mágoas, com as tuas reclamações, com as tuas exigências, com o teu tédio numa vida de fé. Hoje é dia de Deus agir, devolver saúde, trazer remédio, trazer cura, para de novo essa chama acender e incendiar o nosso coração.